Olá, eu sou o professor Carlos Ferreira de Almeida, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino. E hoje a gente vai falar de mínimo múltiplo comum, MMC, do sétimo ano do ensino fundamental. Vamos lá? Então, mínimo múltiplo comum, MMC. Então, mínimo múltiplo comum, o MMC, é um tipo de operação matemática utilizado para encontrar o menor número positivo, diferente de zero, que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. O MMC é utilizado, por exemplo, na soma e subtração de frações, quando é necessário um denominador comum. Os múltiplos de qualquer número podem ser obtidos através da multiplicação dele pelos números naturais. Então, vamos observar esse exemplo. O MMC é entre 3 e 5. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei o 3 por 0, deu 0, 3 por 1, vai dar 3, desculpa. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. Então, eu vou encontrando os múltiplos que são infinitos. E os múltiplos de 5? 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 5 vezes 3, e aí vai. Ok? Então, eu tenho que os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3 pontinhos, reticências, quer dizer que são infinitos. Os múltiplos de 5 são quem? São 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e os 3 pontinhos indicando que são infinitos. O menor número da interseção desses dois conjuntos é o 15. Então, ele é o MMC. O que é a interseção entre dois conjuntos? São os números que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, ó, se você olhar entre os primeiros números, o 15 é o primeiro número que está nos dois conjuntos de múltiplos. Então, o 15 é o menor múltiplo comum de 3 e 5. Então, 15 é o MMC, ok? O mesmo resultado a gente ia encontrar fazendo a comparação da tabuada. Então, aqui ao lado esquerdo, eu tenho a tabuada de 3, né? 3 vezes 0 até 3 vezes 10. Aqui são os múltiplos de 3. Do lado direito, eu tenho 5 vezes 0, 5 vezes 1 até 5 vezes 10. Aqui eu tenho os múltiplos de 5. Então, se você observar, ó, que está aqui em negrito, ó, o primeiro número que é múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo seria o 15. Eu tenho mais números, ou 30, só que o menor é o 15. Então, o 15 vai ser o meu mínimo múltiplo comum. As duas técnicas utilizadas para identificar o MMC são bem diretas. Contudo, para números grandes, ou com mais de dois algarismos, mais de dois números, elas não são adequadas. Para esse caso, o ideal é fazer a fatoração, que consiste na decomposição dos números em fatores primos, ok? Então, para números pequenos, fica bem tranquilo encontrar os múltiplos e determinar o menor múltiplo comum, ok? Diferente de zero, é claro. Agora, para números muito grandes, a gente vai trabalhar com a decomposição de fatores primos. O mínimo múltiplo comum por fatoração. Vamos lá? De acordo com o teorema fundamental da aritmética, os elementos que pertencem ao conjunto de números naturais maiores que 1 podem ser decompostos em um produto de dois ou mais fatores. Essa característica é chamada de fatoração do número, ok? Forma fatorada. Para fazer a decomposição de um número é necessário encontrar os números primos, isto é, através de sucessivas divisões por números que dividam pelo menos um dos dois números decompostos, até que todos se igualem a 1. Se um dos elementos não for divisível por esse número primo, ele é repetido no lugar do resultado. Quando for impossível fazer divisões ao chegar em 1, todos os fatores primos multiplicados entre si terá como produto o MMC. Exemplo. Qual o MMC de 15, 18 e 24? Então, vamos fazer pelo processo de decomposição em fatores primos. Então, eu estou mostrando aqui a decomposição. O que eu tenho aqui? Eu tenho 15, 18
e 24. Então, dividido por 2, aí eu vou ter o 15 não divide por 2, eu estou repetindo ele. O 18 dividido por 2, 9. Ó. O 24 dividido por 2, 12. Aí vou continuar dividindo por 2. Ó. Repete o 15, não divide por 2, repete o 9. 12 dividido para 2 vai dar 6. Aí novamente vou dividir por 2, porque o 6 aqui ainda divide por 2. Ó. Repete o 15, repete o 9. 16 dividido por 2 dá 3. Agora, ó, 15, 9, 3 não divide mais por 2, divide por 3. Então, eu vou dividir 15 por 3 dá 5. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Bom, isso aí já ficou unidade. Agora, continuo dividindo por 3. Ó. Repete o 5, desculpa. 3 dividido para 3 dá 1. Repetiu 1, né? E falta só o 5, eu vou dividir ele por 5, que vai dar 1. Então, todos ficaram unidade, então o que eu vou fazer? Vou multiplicar esses números. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 3 vezes 3 vai dar 9 vezes 5. Então, tenho 8 vezes 9 vezes 5, né? Que vai dar 360. Aqui eu tá bem direitinho aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 360. Então, o 360 é o MMC, o menor múltiplo comum entre 15, 18 e 24. Podemos escrever o MMC desses números da seguinte forma. Então, simplesmente eu escrevo ó, MMC, entre parênteses, de 15, 18 e 24, igual a 360. Mais um exemplo. Determine o MMC de 432 e 240. Observem que se eu fosse fazer os múltiplos desses números, como eles são números muito grandes, daria muito trabalho. Então, eu optei pela decomposição em fatores primos, né? Então, eu comecei aqui, ó, 432 e 240 divide por 2. Então, 432 dividido por 2 dá 216. 240 dividido por 2 dá 120. Os dois são números pares, eu continuo dividindo por 2. Ó. 216 dividido por 2 dá 108. 120 dividido por 2 dá 60. Continuo dividindo por 2. Ó. 108 dividido por 2, 54. 60 dividido por 2, 30. Continuar dividindo por 2. 54 dividido por 2 dá 27. 30 dividido por 2 dá 15. Agora você observa que 27 e 15 não são pares, então não divide mais por 2, mas divide por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 15 por 3 dá 5. Vou continuar dividindo por 3, apesar do 5 não dividir por 3, mas o 9 divide. 9 dividido para 3 dá 3. Vou repetir o 5, ele não divide para 3. Continuo dividindo por 3? Continuo, porque o 3 dividido para 3 vai dar 1. Eu vou repetir o 5. Agora só tenho 5, né? Porque esse outro já ficou unidade. 5 dividido para 5 dá 1. Agora sim, eu tenho que o MMC de 432 e 240 vai ser quem? A multiplicação de todos esses divisores. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Apareceu 2 4 vezes multiplicando. Vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ó. 3 3 vezes multiplicando. E vezes 5, que vai dar 2.160. Então, 2.160 é o MMC entre 432 e 240. Vamos praticar um pouco. Primeira questão. Qual o MMC entre 20, 24, 30 e 120? Então, coloquei os números aqui, nós vamos fazer o detalhamento dessa decomposição. Então, 20, 24, 30 e 120, passei o tracinho aqui, né, para separar a minha divisão. Ó. Eu vou começar dividindo por 2. Ó. Então, 20 por 2 vai dar 10, 24 por 2, 12, 30 por 2, 15, 120 por 2, 60. Novamente, vou dividir por 2. Então, o 10 dividido por 2 dá 5, o 12 dividido por 2 dá 6, 15 não divide por 2, eu vou só repetir, 60 dividido por 2, 30. Continuo dividindo por 2 porque algum desses elementos ainda divide por 2. Então, 5 não divide por 2, eu vou repetir. 6 por 2 dá 3. 15 não divide por 2, repete. 30 por 2, 15. Não dá para dividir mais por 2 nenhum deles, vou dividir por 3. Ó.
Repete o 5, 3 dividido para 3 dá 1, 5 para 3 dá 5, 15 para 3 dá 5. Agora divide todo mundo por 5. 5 por 5 dá 1, repete o 1, 5 por 5 dá 1 e 5 por 5 dá 1. Eu vou multiplicar esses divisores. Ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Assim, o MMC entre 20, 24, 30 e 120 é 120. Ó. Okay? A forma de representar esse resultado. Okay? Exercício 2. Determine o MMC de 128 e 64. Mesmo procedimento, fazendo a decomposição em fatores primos. Ó. Vou dividir 128 por 2, dá 64, e 64 por 2 dá 32. Por 2 novamente, ó. 64 por 2 dá 32, 32 por 2, 16. Por 2 novamente, ó. 32 por 2, 16, 16 por 2, 8. Por 2 novamente. 16 dividido por 2 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4. Por 2 novamente, ó. Continuam sendo pares, né? Divide por 2. 8 por 2, 4, 4 por 2, 2. Por 2 novamente, 4 por 2, 2, 2 por 2, 1. Esse já virou unidade. Novamente por 2, 2 por 2, 1, repete o outro 1, então eu vou fazer essa multiplicação. Ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quantas vezes? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seria 2 elevado à sétima potência, né? Dá 128. Então, né, o MMC entre 128 e 64 é o próprio 128, porque ele é um múltiplo de 64, ok? Exercício 3. Qual o mínimo múltiplo comum entre os números 90, 150 e 20? Novamente, a decomposição aqui, ó, 90, 150 e 20, né? Coloquei um ao lado do outro, separando por vírgula. Os três são pares, vou dividir por 2, ó. 90 por 2, 45, 150 por 2, 75 e 20 por 2, 10. Por 2 novamente, eu vou repetir o 45, que não divide por 2, e o 75. 10 por 2 dá 5. Agora eu vou dividir por 3, porque não divide mais por 2. Ó. 45 por 3 dá 15, 75 por 3, 25. Repete o 5. Ainda tenho 15 que divide para 3. Ó. 15 para 3 dá 5. Repete o 25 e o 5 que não divide para 3. Agora eu vou dividir eles por 5. Ó. 5 por 5 daria 1, que está errado. 25 por 5 dá 5. Aí aqui seria 1 e 1 também, tá? Aí é só multiplicar os valores. Ó. 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5, 900. Então, o MMC entre 90, 150 e 20 é 900, certo? Então, galera, por hoje é só. Hoje nós vimos MMC, então, mínimo múltiplo comum de números naturais. Até a próxima aula. Reveja essa aula na plataforma Eduque da Secretaria de Educação e até a próxima.